agora Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Nosso convidado dessa semana é Caio César. Ele é cozinheiro, além de criador e apresentador do Cozinha 4 e 20, canal de gastronomia canábica e ativismo. Boa noite, Caio. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra e um prazer tua presença no Sub40. Boa noite, Breno. Imagina, eu que agradeço o convite. É uma honra muito grande, ainda mais porque eu já estou aí com 37, né? Então, daqui a pouco já não podia mais. Ainda bem que eu fui chamado agora. Caio, como é que foi tua trajetória até chegar à gastronomia canábica? Assim, do berço aos dias de hoje, numa biografia fast track. Rapaz, tá bom. Bom, eu sou paulistano, né? Nascido e criado aqui na Zona Sul. Quando que você nasceu? Eu fui criado na Zona Sul, ali no Capão Redondo, né? Curiosamente, eu nasci na Avenida Paulista, né? Então o pessoal me zoa, assim, fala assim, Capão Redondo, mas nasceu na Paulista e tal. Mas é verdade, eu nasci ali no Santa Catarina e aí morei em Interlagos, depois no Capão Redondo pelo resto da vida, né? Que data que você nasceu? Perdão, em 84. E aí, em julho, 5 de julho de 84, né? E aí, quando eu era moleque, eu resolvi fazer faculdade de jornalismo, inclusive, e, filosofia e tal, entrei nas duas, tudo muito confuso, assim, tal, não fazia nenhuma das duas muito bem, mas acabei ficando mais no jornalismo, né, que acho que de onde eu tirei mais o lado comunicador, mas também não me formei, e aí nisso, casei e tal, tive outra vida, e aí eu cozinhava em casa, né, cozinhava mais, fazia parte do nosso acordo doméstico, assim, né, a cozinha ficava ao meu cargo, e foi bem por acaso, assim, das pessoas falarem, você cozinha bem, não sei o que, ela tava meio perdido, falando, putz, sei o que eu vou fazer da minha vida, e aí acabei começando a trabalhar com cozinha e me descobri cozinheiro, descobri que eu gostava disso e tal. Dito isso, vale dizer que maconheiro eu sou também desde jovem, né? Também gosto de falar isso para as pessoas, assim, não recomendo que se comece a fumar a partir da idade que eu comecei, mas a gente não tinha. Eu comecei com 16 e peguei o hábito, assim, com 17, né? Mas a gente não tinha o tanto de informação que a gente tem hoje, né? Então eu sempre falo para o pessoal, espera aí, chegar nos 19, 20, no mínimo tem que ser maior de idade, mas pela ciência o ideal é 21 anos, né? Mas o que acontece é que sempre fui maconheiro e isso sempre atravessou a minha vida, né? A maconha teve um papel importante, assim, na minha existência, nas minhas questões e tal. Muito mais velho eu descobri que eu fui diagnosticado com TDAH, mas eu não sabia disso, e essa era uma questão que me causava uma série... transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, como eu não sabia disso, isso me gerava uma série de outros sintomas, de angústia, depressão e tudo mais. A maconha teve um papel muito importante na minha vida nesse sentido. Até que a junção desses mundos, né? Tipo, um belo dia, um amigo meu estava viajando em Las Vegas, o cara jogava pôquer e tal, assim. E aí ele passou numa livraria e viu um livro de cozinha com maconha, né? E aí ele falou, presente pro Caio, legal e tal. Pegou. E quando ele me trouxe esse livro, assim, foi curioso porque, sabe, até então eu não entendia a maconha como para comer, né? Para mim a maconha era para fumar, ponto final e acabou. E, inclusive, às vezes que eu tinha comido, tinha sido umas 2 vezes, assim, tinham sido experiências desagradáveis, né? Não foram legais e tal, eu não gostei. E aí, na hora que veio o livro na minha mão, eu gostei, óbvio, fiquei feliz, né? Um livro gringo, em inglês ali e tal. Mas fiquei meio assim, falei, vou ter que experimentar, vamos ver qual é que é, né? Aí, livrinho na mão, comecei a experimentar as receitas, fazer as coisas, chamo as amizades, então, não, vem cá, que eu ganhei um livro diferente e tal, vamos fazer uma jantinha lá em casa. Você lembra qual foi o primeiro prato canábico que você fez? Lembro, foi um brownie. Mas, curiosamente, esse livro, ele chama The Marijuana Cookbook Chef. The Marijuana Chef Cookbook. O autor chama T.S. Honor. Nunca vou esquecer disso.
eu emprestei para alguém e não me devolveram. Eu não lembro quem é. Então ele se perdeu, né? Mas a receita de brownie desse livro pedia uma quantidade de farinha de maconha, né? E isso é um negócio assim que gerou uma receita super forte, assim, uma coisa, uma pancada. Então, assim, as primeiras vezes que eu fiz essa experiência, assim, eu botei todo mundo para dormir muito rápido, né? Acho que foi uma coisa assim meio. Aí começou a entender, né, que questão de dosagem e tudo mais, a ver as outras receitas, entender as diferentes variações e tal. E aí, cara, nisso eu ainda trabalhava em cozinha profissional, né? Deixa eu só te perguntar uma coisa um pouco lá para trás. O que Claro. teus pais faziam? Como é que era a tua família? E como é que era a tua família com o fato de você ser um maconheiro? Que pergunta interessante. Cara, Bom, a minha mãe teve várias profissões ao longo da vida, mas no geral, assim, dá para dizer que ela foi secretária a maior parte do tempo, né? E o meu pai tinha uma empresa, cara, era uma empresa que revendia peças e projetava sistemas de lubrificação centralizada para máquinas industriais, né? Bem específico. E, bom, obviamente, meu pai, em algum momento da vida, teve a doce ilusão de que eu iria assumir essa empresa, né? E virar não sei, um engenheiro, eventualmente. Meu pai, ele não é formado em engenharia, mas de uma certa maneira ele é engenheiro, né? Eu já falei isso para ele, assim, não, é meio que faz as coisas que o engenheiro faz, mas ele fez publicidade, né? E, de qualquer maneira... classe média. Classe média. Sim, meus pais são burgueses falidos. Né? Burgueses falidos. Tá eles foram... E você estudou na sua vida pré-universitária, você estudou em escola pública ou privada? Cara, eu estudei até a 4ª série numa escola pública. Depois eu fui para uma escola privada lá no Capão Redondo, chamava São Vicente de Paula. E é lá que foi apresentada a maconha? Não foi na escola. A maneira como a maconha me foi apresentada, cara, foi assim, ó. Na escola tinha um rapaz, vou omitir o nome dele, né, mas que ele é um rapaz muito bonzinho, muito fofo, e ele era super maconheiro, assim. E, cara, as pessoas falavam dele, eu era muito nerd, né? Eu era meio na minha e tal, pá, não... Demorou um pouco para eu malandrear minimamente. Então eu tava ali quietinho na minha. Eu tinha medo desse cara. Você fala, pô, maconheiro, né, velho? Esse cara, puta, maconheiro, não sei o que lá e tal, pá. Então, no começo, para mim, maconha era isso, né? Essa era a opinião da minha família. Drogas, imagina, coisa de perdido, de vagabundo, né? Esse tipo de coisa. E aí, o que acontece? Quando eu era criança, a coisa que eu mais me interessei, assim, de arte e tal, sempre foi música, né? Então, eu ouvi os CDs da minha mãe e tal, os discos do meu pai, essas coisas. E aí, quando chegou a internet em casa, adolescente e tal, comecei a pesquisar, né? Aí, nisso, comecei a ver algumas coisas. Aí, eu também assinei a revista Showbiz, que eu amava e tal. E, cara, tudo quanto é música era maconheiro, né? Tudo quanto é lugar ali na revista, na internet, não sei o que lá, papapá, referência a maconha, não sei o que lá, foi pego com maconha, né? Foi preso com maconha, o Gilberto Gil falou da maconha, não sei o que lá e tal. E aí isso começou a me despertar um interesse real. Eu comecei a questionar assim, meio sozinho, de falar assim, poxa, não parece a mesma coisa que eu ouço do outro lado, né? Que a minha família fala, ou não sei o que lá e tal. E falei, puta, eu quero experimentar essa porra, né? Aí uma vez eu fui com meus amigos a um show do Bad Religion, lá no Cria de Carvalho. E aí nesse show eu pedi em um monte de roda, e aí eventualmente uma pessoa pegou e me deu uma ponta assim para fumar, falou, fuma aí, não sei o que lá, tá, a maior parte negou, né? E aí eu fumei, mas não bateu. Aí eu saí frustrado, meio triste e tal, até que pouco tempo depois, pra gente lá do Capão Redondo, um evento muito importante era o Rodeio de Tapsirica, né? E o Rodeio de Tapsirica, cara, acontece todo ano, e aí vai a molecada dos colégios em volta, não sei o que lá, é onde você vai ver a galera fora do ambiente do colégio, né? E ainda adolescente e tal, sei lá, tomar alguma coisa, essas coisas, né? E aí
quando a gente estava indo lá pro rodeio, um amigo meu chegou, me puxou de ladinho assim, e falou assim: Ô Caio, vem cá. Aí ele puxou muito clichê, né? Mas ele puxou um pacotinho assim de balavalda, sabe? Abriu e mostrou e falou assim: cara, você sabe o que é isso? Não, não tenho a mínima ideia. Aí ele falou: é maconha. Eu falei: pô, que da hora, porque eu tava querendo mesmo, não sei o que lá e tal. E aí foi lá na arquibancada do rodeio, cara, que eu fumei pela primeira vez e realmente senti os efeitos. E, putz, naquele dia eu sabia que eu era maconheiro. Foi impressionante, assim, foi um caso de amor à primeira vista, sabe? A gente passamos por altos e baixos, claro, mas é um grande amor. E naquele momento, assim, a gente olhou um no olho do outro e falou: é isso. E aí você foi fazer faculdade você já falou de filosofia, de jornalismo, você se encontra com a gastronomia, você vai trabalhar numa cozinha normal, antes de virar... Normal, absolutamente normal, vida de cozinheiro. Essa era a tua 6 dias. Essa era a minha profissão e por muito tempo eu projetava a minha vida, idealizava estritamente dentro desse caminho, né? Você trabalhava em restaurantes aqui de São Paulo, tua atividade era em restaurantes. Isso, trabalhava em restaurante. Eu morei em Florianópolis 2 anos, né? Eu mudei para lá, trabalhei um pouco em restaurante lá, foi lá que eu comecei a trabalhar em restaurante, mas depois vim para cá. Aqui eu trabalhei, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu trabalhei no finado restaurante La Fronteira. Fechou por conta da pandemia. A Fronteira é ali do lado do cemitério da Consolação? Exatamente, cara, do lado do cemitério da Consolação. Um restaurante ótimo, da Ana Mazotti, né, que era a dona, e que é a dona do Martim Fierro e tudo mais. Eu fui uma vez comer uma bela carne lá. Então, cara, e aí... Mais de uma vez eu fui. Tem uns 4, 5 anos. Sim, infelizmente ele fechou na pandemia, né? O La Frontera, o Martim Fierro continua. Mas esse restaurante foi a minha escola. Foi com certeza a minha escola. Inclusive, com relação a esse restaurante, por exemplo, tem uma história muito boa com relação à maconha, que foi assim... Logo nos primeiros dias trabalhando lá, um cozinheiro lá que não gostava muito de mim, tampouco eu passei a gostar dele também, a gente nunca se bicou. Só que ele, putz, eu era meio inocente, né? E aí ele pegou e lançou um verde para mim e eu caí bonito, assim, a gente saindo, se arrumando, e ele falou assim: porra, cara, chegar em casa vou fumar não sei o que lá, babá. Eu falei: ah, que legal, você é maconheiro, eu também, bababá e tal. E, puto, o cara não era maconheiro, já saiu espalhando pelo restaurante. E aí, enfim, eu acho importante até falar disso porque isso, de uma certa maneira, acabou desembocando no Cozinha 420, sabe? Porque o fato de ser usuário de maconha realmente atravessou minha vida em vários momentos e com isso vem, obviamente, o estigma, né? Então, mesmo eu sendo um bom cozinheiro, trabalhando bem e tal, não posso me queixar do La Fronteira de maneira nenhuma, fiquei lá 1 ano, saí porque quis e me arrependi, que é um clássico, né? Mas lá foi a minha escola de cozinha, com certeza absoluta. Depois passei por N outros restaurantes, em N outros cargos e tal. Fiz comida de rua, um monte de coisa. Mas o que acontece, acho que tem 2 coisas assim nesse caminho, né? Teve um momento que eu fui numa festa, encontrei um amigo e ele falou assim: poxa, queria fazer um canal de YouTube, não sei o que lá, blá, blá, blá e tal. Eu falei: pô, eu queria também. Porque, sei lá, né, sinto saudade, né, tipo, do jornalismo e tal, pá. Aí a gente começou a planejar, blá, blá, blá e tal, acabamos fazendo um canal que é finado, não existe mais, mas, putz, depois de fazer e ver um negócio chegar perto, de acontecer uma coisa, ganhar uns inscritos e tal, eu fiquei com aquele frisson e ficou guardado de mim essa vontade, né, de ter um canal de YouTube. Aí corta aí para esse momento que o rapaz chega com o livro e tudo mais, começa a fazer o teste com a galera e tal. Faz o brownie. Exato. Nessa época, começam a surgir o quê? Umas demandas também, né? Vem gente pedir, falou: você faz uma manteiga para mim, faz um jantar, não sei o que lá. Eu sempre fui muito medroso, né? Honestamente falando. Então você fala: não, né? Te convido, a gente fica lá em casa, curte, não sei o que lá e tal, mas é isso, não mais do que isso. Mas aí fiz alguns jantares com os amigos, não sei o que lá e tal, postei foto e para isso trabalhando de cozinheiro, seguindo a vida, né? Aí um belo dia um rapaz vem atrás de mim e fala assim: porra, cheguei no seu Instagram procurando umas hashtags, não sei o que lá e tudo mais. Esse rapaz era o Jean, de um projeto que chama Plantando Bem, né? E ele fala assim: poxa,
que legal o seu trabalho, que incrível, por que você não faz um curso e ensina as pessoas? Aí eu olhei para ele e falei, você é louco? Você tá maluco, cara? Tipo, a gente vai ser preso todo mundo, né? Ele falou, imagina, eu tenho um curso de cultivo, vem, vamos fazer, não sei o que lá tá. Eu falei, caramba, né? Aí comecei a entrar nesse universo mais. Nisso conheci meu primeiro sócio, que acabou saindo do cozinha depois e tal, mas aí já tinha essa proposta do curso, tudo acabou juntando, eu tinha essa vontade, né, de ter um canal e tudo mais. O canal, ele nasce como um curso dentro de um outro canal, é isso? Não, na verdade, o curso foi uma grande sorte porque o Jean aqui, maravilhoso, um abraço para ele, ele bancou o curso e, por consequência, o começo do canal, né? Porque a gente falou, a gente tem um orçamento aqui, a gente precisa fazer um curso, aí a gente vai fazer o curso bonitinho, entregar e com essa mesma... curso? Perdão? Qual era o nome do curso? Eu acho que era curso de culinária canábica. Bem direto. E as pessoas se inscreveram, teve interesse pelo curso. Sim, cara, esse foi um curso... poxa, dá para dizer, foi o primeiro curso de culinária canábica do Brasil, com certeza absoluta, assim, comprovado. E, cara, ele reverberou de uma maneira muito legal, assim, tem outras pessoas que fizeram curso que produzem conteúdo, sabe, que fazem rolê e tudo mais, assim, ele realmente deu uma reverberada bacana, mas eu tinha muita essa vontade de fazer o canal, né, então a gente acabou fazendo o canal, lançou ele, e uma coisa não exclui a outra, né, o curso é mais didático. O nome 4h20, o canal. 4h20, bom, 4h20... A produção enquanto isso para subir na tela a imagem do canal, aproveitar aqui para fazer o marketing do teu canal. Por favor, gente. 4h20. Bom, 4h20 supostamente é uma lenda urbana, né? Mas seria o horário que o pessoal de uma faculdade lá dos Estados Unidos, que eu, como um bom maconheiro, esqueci o nome, embora eu já tenha feito esse texto várias vezes, né? Saía para fumar um. E aí parece que isso foi expandindo e acabou virando o horário universal de fumar um baseado, né? O que faz muito sentido mesmo, porque numa sociedade civilizada, 4h20 a gente já estaria descansando, né? Então, é hora de fumar o primeiro baseado. E aí, então, por conta disso, porque é curioso que o pessoal que não é da cultura canábica não sabe, né? Então, assim, é discreto. A gente pensou muito nisso, né, no começo, assim, pô, como é que a gente vai fazer e tal. Então, o logo, não tem nenhuma folha de maconha, nem nada e tal. Agora, assim, todo maconheiro sabe o que é 4h20. Qualquer um, sem exceção. Entendi. E quando foi criado o canal? O canal foi criado em 2019. Tem 3 anos. 3 Já anos de um pouco antes da pandemia. Um pouco antes da pandemia, cara. Que uma chatice desgraçada isso, né? No meio das nossas vidas. Mas o canal cresceu na pandemia. Cresceu na pandemia. Ele tem 2 fases, vamos dizer assim, né? Quando eu tinha a sociedade antes, o sócio acabou se desligando, precisou tirar os vídeos que tinha a ver com ele, que era mais de 80, tá ligado? Aí teve que meio que renascer das cinzas, mas renasceu. Os primeiros vídeos aí com um áudio terrível, meu Deus, uma vergonha, mas depois ele engrena de novo, aí engata a segunda, terceira. Vai. Desculpa. O canal tá com quantos inscritos? Ele tá com 110 mil. Pô, é um canal forte já. É um canal forte. O canal, ele alia culinária com a maconha. A gente pode ver aqui todos os pratos, todos os cursos, tem a ver com isso. Ele é estritamente voltado a receitas e comidas, ou ele acaba sendo também uma forma de propaganda em favor da legalização da maconha? Não, com certeza. É explicitamente uma forma de ativismo, de propaganda, de tentativa de normalização, né? Tem um termo que está muito em voga dentro do ativismo hoje em dia, que é esse, da normalização, porque quando você pega a história, tanto da legalização na Califórnia, por exemplo, como, sei lá, o aborto na França, sabe? Assim, grandes tabus morais que começam a ser quebrados quando a sociedade começa efetivamente a normalizar, né? Quando as pessoas começam a mostrar a cara e falar, olha, eu fumo maconha, olha, maconha não é esse bicho de 7 cabeças, não sei o que lá e tal. Então, realmente, tem vídeos que não são nem exclusivamente sobre culinária, né? Porque eu sempre fui meio panfletário mesmo, então quis nem saber, né? A gente faz uns vídeos
explicando algumas coisas sobre lei, ou sobre redução de danos e por aí vai, mas também a própria questão de demonstrar que vai muito além do cigarro de maconha, né? Você pode, sei lá, fazer, que nem a gente fez agora, um bacalhau, uma coisa assim, tipo, é realmente, não é só para ser culinária, né? Entendi. Durante esses 3 anos com o Cozinha 420 no ar, você já sofreu algum tipo de represália por conta do conteúdo? Represália das plataformas, do YouTube ou mesmo do sistema de justiça? Tá, por partes. Das plataformas, eu diria que assim, a plataforma ela tem com esse tipo de criador de conteúdo como eu, por exemplo, imagino também jornalismo alternativo, essas coisas tem algo parecido, que é assim um relacionamento abusivo, né? Ela deixa eu fazer o meu vídeo, mostrar e tudo mais, mas assim, as formas de microcensura são várias, né? Então, assim, de derrubar vídeo por causa do conteúdo, diretriz, papapá e tal. Monetização muito difícil, zero. Do YouTube eu nunca tirei R$1 ainda. Eu tô, sei lá, com $90. Eu tô muito perto de tirar meus primeiros $100 do YouTube, que é uma palhaçada, né, cara? Aí agora eles acabaram de nos aprovar para membro, e isso porque o nosso canal é super higienizado, sabe? Assim, vem um aviso legal de cara, assim, as coisas não são super, não fico fumando vários, nem tomo cuidado de falar, sabe, menor de idade, não pode, não é apologia, estamos ensinando para caso, papapá e tal, sempre todos os cuidados legais, assim, são bem respeitadinhos, mesmo assim, é difícil, né? Porque se eles ainda não derrubaram o meu canal, porque eu já cuidei muito bem disso, da strike, essas coisas, não tomo nada. No Instagram, por exemplo, eu tô numa fase delicada, vamos dizer assim, sabe? Porque as pessoas passaram, não sei se são os Minions denunciando, sabe? Os caretas. Tem uma galera também que é focada nessa questão das drogas, sabe? Tem uma base bolsonarista que é muito focada nisso, sabe? E a galera vai lá, denuncia, enche o saco, atormenta, e aí deixa... O Instagram, ele fica com o algoritmo, fica sensível com você, entendeu? Então, aí outro dia eu fui ali na exposição Sebastião Salgado, tirei uma foto, cara. Tinha a Índia lá, a indígena nua, e aí passou o mamilo, pluf, os caras me deram um gancho de 1 mês, tiraram para eu fazer live, tiraram monetização de selo, tudo, sabe? E aí, claro, foi uma coincidência por causa daquilo, mas porque o canal ele já é delicado por conta disso, fica recebendo denuncinha, não sei o que lá e tal. Então, essa primeira parte, sim. Da justiça, não. Não. Até então, não. Era uma coisa que, honestamente, da qual eu tinha muito medo no começo, né? Óbvio. Mas eu não sei. Quando eu fui fazer o canal, a primeira coisa que eu fiz foi digitar no YouTube, né? Cozinha, maconha, canal de maconha, não sei o que lá e tal. E aí, embora não tivesse nenhum de culinária, tinha um que não tinha nenhum vídeo. E tinha alguns de uma galera assim ensinando a fazer um brisadeiro, esse tipo de coisa assim, mas bem tosco e tal, né? O brisadeiro, ele mesmo. Mas não tinha nada muito bem estruturado assim. Só que tinham outros canais já falando sobre maconha de uma maneira mais explícita e tudo mais. E aí eu fui olhar, falei, bom, esse canal aqui tem 300 mil inscritos, essa pessoa não tá presa. Esse aqui tem tantos, essa pessoa também não tá presa. Então, acho que existe aí, porque tem aquela história, né, de que quando os caras prenderam o Planet Hemp lá, aí nasceu o Planet Hemp, né, cara? Tipo, eu fui conhecer Planet Hemp, acho que nesse dia, assim, eu lembro até hoje das pessoas falando, vocês viram, prenderam o Planet Hemp. Eu falava, quem é Planet Hemp? Eu era moleque, tinha, sei lá, 11 anos, alguma coisa assim, né? E pouco tempo depois eu tava ali, ouvindo o usuário, falando, caralho, o Planet Hemp é incrível e tal. Então, eu me pergunto o que aconteceu com a justiça, assim, se eles não querem criar mais mártir, ou se eles só estão de boa também, trabalhando com outras coisas, ganhando dinheirinho de outros lugares ali, não sei, acho que às vezes é muito trabalho para pouca coisa, sabe? Então, enquanto a gente é muito de nicho,
não deu nada, assim. E aí, de vez em quando, tem uns ataquezinhos de ódio de gente idiota, né? Isso tem, mas o Bloch é nosso pastor e vai seguir atuando, né? A quais pratos e de que forma se combina a cannabis? Qualquer prato pode se combinar com cannabis? Bom, existem muitas maneiras de responder essa pergunta. Funciona como um tempero? Funciona como um tempero Então, também. pra gente, como é que é esse universo gastronômico? Cara, eu vou tentar voltar um pouco antes. A maconha, talvez a gente tenha uma ideia muito restrita sobre o que é a maconha, né? Então, talvez seja o lance da gente começar desconstruindo essa ideia mesmo. A maconha é uma planta, né, com várias partes, e uma dessas partes é um fruto, né? Então, curiosamente, as pessoas acham que a gente fuma uma flor, mas na verdade a gente fuma um fruto, né? Ele é um fruto paternocárpico, né? Tipo que... E quando a galera descobriu que quando você separa o macho da fêmea, o fruto cresce, fica maior e mais gostoso e tudo mais, começou a fazer isso e ele vai crescendo, crescendo, crescendo sem ter semente, né? Então, aquele budzinho, né, que as pessoas chamam de flor e tudo mais, na verdade ele é um fruto. E é muito provável que a humanidade tenha conhecido a maconha assim, né? Que os caçadores-coletores passaram lá, pluf, pegaram e falaram, interessante isso aqui, põe para dentro, né? E aí acontece o seguinte, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista terapêutico e tudo mais, maravilhoso, assim, muito, muito, muito bom. Tanto que não foi à toa que a galera já incluiu nos primeiros cultivos, né? Só que assim, se você comer um frutinho de maconha, muito possivelmente ele não vai dar barato. Ou vai dar uma sensação muito imperceptível e tudo mais. Isso por quê? Porque o princípio ativo, o THC, ele tem duas características importantes para a culinária canábica, né? Que ele é lipossolúvel, então ele se dissolve na gordura e ele também se torna muito mais biodisponível para o organismo ligado a uma gordura. Só que a segunda parte é que quando ele está na maconha crua, ele está na sua forma ácida, né? Então a molécula do THC, na verdade, ela chama THCA, e esse grupo carboxila A, ele vai se desprender como? Através do calor, né? Então, todo esse processo maluco está acontecendo nesse momento agora, com milhões de baseados que estão sendo fumados aí pelo mundo e as pessoas não sabem, né? Tá rolando toda vez que a pessoa está fumando e tudo mais. E para que os canabinoides façam esse determinado efeito, aí sim precisa aquecer, né? Então, eu acho que essas são as duas características principais que devem ser levadas em conta com relação à culinária canábica, né? A planta crua, ela tem uma quantidade bem pequena de THC porque ele foi descarboxilado naturalmente, né? Pelo tempo, oxidação e tudo mais. Mas precisa consumir bastante para que faça algum efeito. Também não é impossível que a galera tenha consumido e entendido. E aí, com os testes, você vai descobrindo, né? Mas, basicamente, quando se sabe dessa primeira parte, aí o céu é o limite, né? Se pode colocar em basicamente tudo que tem gordura, e convenhamos, gordura, assim, 90% da culinária é gordura, né? Não é só gordura, mas a gordura faz parte de 90%. Então, é muito fácil inserir a maconha tanto em sobremesas como em pratos salgados também. E ela pode ser usada tanto em pratos doces como em pratos salgados. Tanto em pratos quentes quanto em pratos frios. Sim, sem dúvida. Existe um pouco de ciência que o cara tem que guardar para ele aí quando ele vira um consumidor de comestíveis, né? Porque tem uma relação com o calor, né? Então precisa desse primeiro calor para fazer a descarboxilação, né? E o que a galera chama vulgarmente de ativar o THC, né? Mas se ela for submetida a um calor por muito, muito, muito tempo, aí esse THC ele pode eventualmente evaporar, né? Porque o ponto de ebulição dele é de 156 graus, também não é tão alto. Como também ele pode se transformar num novo canabinoide, que aí já vai ter outros efeitos e tudo mais. Então, mas resumindo, o prato estando pronto, sendo respeitados esses critérios, pode tomar... Bom, no canal, por exemplo, a gente já fez de tudo. Já fez sopa, sorvete,
Que mais? Panqueca, tem coisa que caiu, né? Então eu confundo os dois, assim, brisadeiro, caldo, bouquet garni, por exemplo, que é um amarrado de erva, que é clássico da culinária e tudo mais. Então, putz, muita coisa pode ser feita. Esses dias mesmo eu fiz açúcar infusionado para o curso, que era uma coisa que eu mesmo nunca tinha feito. Aliás, o açúcar tem uma coisa interessante de se falar, que é o seguinte: ele é possível graças ao fato de que a maconha, o THC ele dissolve na gordura, mas dissolve também no álcool, né? Porque o álcool é meio solvente universal. Então, com o que você não consegue usar a gordura, você pode usar o álcool, entendeu? Então, assim, não tem desculpa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esses pratos da culinária canábica, eles provocam que efeito nas pessoas? Dá barato? Dá barato. Bom, o THC, vamos falar de princípios ativos, né? O THC é o princípio ativo que vai estar geralmente, né? As pessoas perguntam muito do CBD, mas as plantas às quais você tem acesso no Brasil geralmente não tem CBD. Supondo que tenha... CBD, para minha geração, é Confederação Brasileira de Desportos, que o Brasil usava até o tricampeonato mundial. Sim, verdade. E que a gente THC... Quando a gente dizia, na minha geração, você dizia, fulano é um CBD, come, bebe e dorme. Você não faz porra nenhuma. Pode crer. Não, então, o CBD é a sigla para canabidiol, né? Que é um dos tantos canabinoides que existem na maconha, né? Então, o THC é um dos canabinoides, o CBD é outro. O que acontece com o CBD é que justamente ele virou um pouco que o queridinho da indústria, ele virou assim o primo limpinho, sabe? Porque supostamente ele não dá barato. Na verdade, ele tem um efeito psicoativo, mas sei lá, como fumar um cigarro, por exemplo, né? Você não sente um barato, mas esse barato existe, né? E o CBD, ele tá nesse nível, assim, para que você sinta algo do CBD, você tomar uma quantidade muito alta. Mas, enfim... independente do canabinoide, vamos tratar o THC, né? Qual foi a pergunta mesmo? Ajuda o maconheiro. Se um prato canábico, ele dá barato? Isso, óbvio. Ele dá barato, e o que acontece? O THC, que é o princípio ativo, ele... Quando a gente fuma, ele vem nesse formato, né? Que já é famoso. O THC é a sigla para 9-delta-tetrahidrocannabinol. E aí, quando a gente fuma, ele entra direto no pulmão, pluf, corrente sanguínea, cérebro, bate. Coisa de 10 a 15 minutos começa a se sentir os efeitos. Coisa de 20 a 30 minutos a pessoa já está chegando no ápice dos efeitos e daí para frente vai reto e cai, né? Agora, quando a pessoa come, aí tem todo um outro caminho, né? Então, quando a pessoa come, ela ingere a parada, estômago. No estômago, vai rolar ali todo o processo, né, da digestão, e aí ele vai enviar os componentes para o fígado que vai ressintetizar as paradas. Só que quando ele vai fazer essa sintetização de novo, ele cria um novo canabinoide ali com as moléculas que chama 11-hidroxicannabinol, né? E o 11-hidroxi, ele é potencialmente mais forte que o THC. E aí o que acontece? Ele tem efeitos mais intensos e ele dura mais tempo, né? Então, esse é uma primeira... barato, como dá um barato maior e mais prolongado. Dá um barato maior e mais prolongado. É claro que é importante entender que, assim, o que a gente entende por droga, né? E o que a gente não entende por droga, por droga legalizada, na verdade, elas obedecem às mesmas questões farmacológicas, né? Então, por exemplo, quando um médico vai lá e prescreve maconha para uma pessoa, eventualmente ele pode prescrever uma quantidade tão baixa que não dá barato, né? E ela pode ser administrada comendo, pode ser administrada fumando e tal, não tem problema nenhuma, mas não vai dar aquele barato e tudo mais. A gente sente o barato porque a gente gosta, a gente descobriu que dá e vai buscar mais longe. Mas, assim, dá para comer e ter um uso medicinal, por exemplo, eventualmente sem sentir o barato, né? Isso é uma questão... Não são todas as enfermidades que se causam sem sentir o barato, porque algumas coisas precisam de doses muito altas, né? Mas dá.
Os pratos, além de darem barato, eles podem ter ou ser classificados como tendo algum efeito medicinal? Ou a quantidade que se usa na culinária é baixa demais para se ter esse efeito? Não, imagina, muito pelo contrário. O prato, trocando em miúdos, a culinária canábica, ela é saudável? Depende de qual culinária você está comendo, né? Depende exclusivamente do que você está comendo. Entendeu? Você está comendo uma pizza canábica, aí talvez, né, vai ter que levar em consideração todas essas coisas. Agora, assim, se você estiver comendo uma salada canábica, separando aqui nos dois pontos, né? Quando não tem psicoatividade ou quando tem muito baixa, que é quando você não ativa a erva, é 100% saudável, é absurdamente saudável. É super recomendado, assim, é muito fácil encontrar médico gringo que fala, meu, como é que fala? Segredo da juventude, come 2 budzinho cru por dia, porque é super anti-inflamatório e tudo mais, é realmente muito saudável. Agora, quando ela está voltada para ter o efeito dos canabinoides, também pode ser muito saudável. Obviamente, vou comer 2, 3 brownies por dia. Poxa, isso já não vai ser saudável nem do ponto de vista da alimentação e possivelmente nem do ponto de vista do abuso da substância, né? Vai criar uma tolerância, talvez, e tudo mais. Tem que levar em consideração tudo isso para ter um uso consciente e tal. Mas dizer assim, não dá para você taxar nem que não é saudável, nem que é saudável, porque é absolutamente neutro, sabe? Depende 100%. O sabor é neutro ou a maconha tem sabor? Não é neutro. O sabor da maconha é um grande drama da culinária canábica. Tem um monte de gente mandando salve. Eu quero mandar um salve para todo mundo, gente. Ó, beijo, muito obrigado. Vou dizer, se você botar na minha frente 2 brownies e botar uma venda e eu comer um pedaço do brownie normal e outro pedaço canábico, eu vou sentir uma diferença de sabor. Aí depende. Se a pessoa foi lá no Cozinha 420 e assistiu todos os vídeos, aí não. Aí, a não ser que ela queira. Porque também tem essa questão, entendeu? A cannabis, ela tem sabores muito interessantes, né? Mas, assim, quando as pessoas não sabem, a primeira experiência ruim que eu tive, por exemplo, vamos voltar nela lá. Puta, um gosto horroroso. Esse gosto via da onde? Da clorofila, né? Que é muito presente nas folhas, muito presente nos buds também e tal. Então, quando você trata a maconha de um determinado jeito para sacar a clorofila ou para tirar o máximo de clorofila possível, você tem aí um gosto menor ou até neutro. Quando você combina ela com sabores pungentes, assim, sabe? Café, chocolate, carne vermelha, você também aí já tem uma mudança completa de direção, pode fazer uma harmonização e tudo mais. E aí tem a questão dos terpenos, né? Que são esses agentes de aroma que são super importantes do ponto de vista terapêutico e tal, e são, poxa, encantadores, sabe? E a culinária é sobre aroma, né? Então, assim, os aromas da maconha podem e devem ser utilizados e tal, mas é isso, tem toda uma ciência, é meio complicado, mas dá. Meio complicado não, é longo, né? A pessoa tem que fazer um caminhozinho ali, mas depois que ela fez, já era, sabe? Assim, o bagulho internaliza e é muito simples. Se você criar um restaurante, Cozinha 420, colocar no iFood e as pessoas começarem a pedir pratos canábicos, você está fora da lei? Com certeza, absoluta. Com certeza absoluta. É tráfico, não vai durar meia hora. Você não pode abrir uma cozinha canábica. Você só pode tratar seus pratos como hipotéticos, como receitas que quem quiser faça. Exatamente. Dentro disso está legalmente protegido. Tecnicamente, não, de nenhuma maneira. O que eu poderia fazer, por exemplo, de uma maneira talvez mais segura, é cozinhar para alguém que tem HC, que eu já fiz, né? Porque aí você tá na casa da pessoa, a pessoa tem um HC. No nosso país a gente adora a sigla, mas as pessoas... Não, tem razão absoluta. É o Hospital das Clínicas. Sim. Não, HC é o habeas corpus, né? Então, para a pessoa... Algumas pessoas no Brasil têm um habeas corpus para não serem presas por plantar, por portar, por, enfim, atividades relacionadas à maconha. E se a pessoa tem um habeas corpus, é mais tranquilo ir lá na casa das pessoas e, né,
muito provavelmente a lei não vai poder me enquadrar nesse caso. Mas, assim, eu costumo brincar com a galera, eu tô me preparando para mudar para o Uruguai, né? Eu quero mudar ano que vem. Ali você pode montar a cozinha 4,20 e entregar pelo iFood. Médio, mas já não vai ser preso. E está caminhando, né? Está regulamentando lá. Eu posso fazer parte dessa regulamentação. É lindo, sabe? Tipo, as coisas estão surgindo e tudo mais. Mas, assim, tem muita gente que vai jantar em casa, vende os seus produtos e tal. Isso é muito tranquilo. E a minha vida no Brasil é recusar dinheiro. Sabe? Não, eu sou pobre, parece que sua sina é ser pobre para sempre. Se eu quiser fazer uma festa de aniversário aqui em casa, com culinária canábica e quiser te contratar, não posso, porque você estaria no crime e eu também. Exato, não pode. Eu estaria mais, né? Com certeza. Você seria como uma pessoa que foi lá comprar, mas eu seria como um traficante, e traficante é uma palavra maldita na sociedade brasileira, né? Tipo, um monstro, um demônio, sabe? Então não pode de maneira nenhuma. E não vou mentir, já me convidaram algumas vezes e todas elas eu falei, não pode, gente, não pode, lamento, desculpa, não faz isso comigo. Vem cá, existe algum restaurante de cozinha canábica no mundo? Cara, existem experiências, né? Mas, assim, um restaurante que seja 100% de cozinha canábica dessa maneira, onde você pode entrar ali e pedir, sei lá, 3 pratos, cada um com tantos mg e sair de lá legalzão? Não, esse tipo não existe ainda. O que está mais perto disso são alguns cafés, tem os coffee shops na Holanda, né? Onde você pode pedir um doce, não sei o que lá e tudo mais e tal, e são altas dosagens, né? Tem uma experiência que estão fazendo em Montevidéu agora, porque Montevidéu está abrindo para isso, né? Montevidéu, Uruguai e tudo mais, está abrindo para essa questão de, vamos começar a vender para turista, vamos começar, né? Vamos aproveitar um pouco mais isso aí e tal, pá. E então tem um pouco, e o que tem pessoas que eu admiro bastante, assim, lá na Tailândia, os caras legalizaram de uma maneira muito legal pela questão medicinal e alguns restaurantes estão fazendo, com bastante prato que tem maconha, mas não com THC, né, não psicoativo. E eu não sei se já lançou, eu sei que estava para lançar um em São Francisco, de uma moça que é a Andrea Drummer, que é uma cozinheira muito legal. E aí tem também as experiências, por exemplo, tem o Chris Sayegh, que é um canadense que tem um bagulho que chama The Herbal Chef, e ele faz evento na casa das pessoas e tudo mais e tal. Agora, infelizmente, ainda não liberaram esse ambiente mágico e maravilhoso, né, na minha opinião, que vai ser, que tem que ter um lounge também, né, que é o restaurante canábico. Não existe ainda. Não existe caso de liberação de restaurante canábico, então? Não, 100% dessa maneira ainda não, mas eu acho que está muito próximo, sabe? Está muito próximo. Você acha que em liberando restaurantes de culinária canábica, seria obrigatório algum tipo de controle sanitário sobre o uso da cannabis para evitar que algum chefe descuidado erre na mão e crie problemas complicados? Com certeza absoluta. Eu acho que, assim, nós que lutamos pela legalização, os ativistas e tudo mais, sempre tem que pensar em nunca romantizar. Não tem por que romantizar, sabe? Uma coisa super legal já, do jeito que ela é, mas, obviamente, tem os seus riscos, tem os seus dramas, né? E a culinária canábica, ela traz um risco muito forte, que é o risco de bad trip tremenda, sabe? Então, assim, por quê? Porque ela pode bater de uma maneira muito mais forte por alguns motivos, né? Primeiro, por ser um pouquinho mais forte. Segundo, porque quando a pessoa nunca comeu, por exemplo, costuma vir uma pancada maior. E aí, o que acontece? A maconha mata, dá overdose e tudo mais? Não. Não dá overdose, não tem nenhum caso na literatura médica, zero. Por quê? Porque ela não afeta nenhum órgão vital, né? Ela não passa de nenhuma maneira. O máximo que ela dá um ataque cardíaco, né? Bem bonitinha, assim, passa muito rápido. Então, realmente, ela não mata. Mas existem casos de pessoas que entraram numas, né? E aí o cara entra numas no 18º andar de um hotel deprimido, ele pula. Porque isso não é a culpa da maconha.
Mas é culpa de uma falta de regulamentação, é culpa de uma falta de educação sobre o tema, né? De você ter a noção de qual que é. Então, dos critérios, então, é que o restaurante seja sempre no térreo. Sim, restaurante no térreo acho que ajuda. Mas, honestamente, você tem que ter. Ó, no Colorado, por exemplo, eles têm uma lei, depois de dar uns BOs e tal, porque tem duas coisas que são muito ruins de fazer. E, pô, a gente sabe, o capitalismo ele é terrível, né? Ele pega, se apropria, já transforma. Então, uma das coisas que deu muito BO foi comestível com imagens infantis, sabe? Gamezinho, não sei o que lá e tal. Aí o doidão comprou, largou no sofá, passou o filho e falou: um ursinho de gelatina, bluff. Não morre, sabe? Criança dá risada, fica de larica e tal, pode ser traumatizante, é ruim, é perigoso, pode acontecer alguma coisa no entorno, né? Então, isso é um tipo de coisa que já aconteceu bastante, né? Então, por exemplo, toda essa questão de rotulagem, de transparência, né? Então, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é, meu, pelo amor de Deus, nunca sob hipótese nenhuma você vai dar comida infusionada para uma pessoa que não sabe o que está acontecendo, né? Porque isso é crime, isso dá BO, isso é, meu, não faça. Simplesmente não faça. E então, essa é uma questão que com certeza tem que ser muito bem regulamentada, mas tá tudo bem. Comida é perigoso, né? Comida mata. E tem uma série de coisas pelas quais os restaurantes têm que respeitar, porque senão dá BO. Não a curto prazo, mas a médio longo, experimenta. Não, a curto também, cara. Se não a curto, quando não é a curto, a média, experimente se alimentar o tempo todo de feijoada, para ver o que acontece. Sim, aí com certeza. Mas as regras sanitárias são importantíssimas, né? E aí, com certeza, para a culinária canábica, vai ter uma nova camada de conhecimento que a galera vai ter que previamente ter para poder estar no bagulhinho ali. A culinária canábica, ela pode ser industrializada ou você acha que ela teria que ser obrigatoriamente artesanal? Ah, quem dera alguma coisa pudesse ser obrigatoriamente artesanal. Acho que não. Ela já é industrializada, né? Nos lugares legalizados, ela já é industrializada e inegavelmente existe mais riscos industrializada do que artesanal? Não, creio que não, honestamente. Eu acho que se for respeitada a regulamentação, não, né? Já teve, cara, desde que legalizaram, já teve muito BO, desde o lado do excesso, né? Ah, o comestível é muito forte, não sei o que lá, mas também do golpe, né? Dos caras colocarem menos do que eles prometeram, não sei o que lá e tal. Mas isso é uma coisa, sei lá, a indústria, o mundo, né? Acontece com tudo quanto é tipo de coisa. Agora, não faz muita diferença. Honestamente, eu acho que artesanal o cara tem que ter mais responsabilidade, sabe? Tem que estudar, saber bastante e tal, porque a chance de não estar rotulado, né? Você larga um negócio na geladeira e tal. História clássica é a pessoa que trabalha na casa do outro, vai lá, pegou o azeite, o brownie, não sei o que lá, comeu e ficou doidão, cara. Isso eu já ouvi essa história milhares de vezes. Claro. Agora, quem vai cozinhar? Quem vai, por exemplo, pegar uma receita do Cozinha 420, vai querer fazer um prato, qualquer que seja eles. Eu vi que tem lá um hambúrguer com maconha. Como é que é o ingrediente que a pessoa tem que usar? É a mesma maconha que ele compra para fumar, é a que ele vai usar no hambúrguer? Bacana. Aí entra o lado da redução de danos, né, cara? A gente fala, obviamente, se você me perguntar assim, Caio, essa maconha, esse prensado que o cara compra ali e tal, pô, fedido, perna de inseto, não sei o que, é isso que você tá falando para as pessoas comerem? Não, não é. Claro que não. Agora, assim, quem é redutor de danos parte do princípio óbvio, inclusive, de que as pessoas vão usar drogas, né? E elas vão usar as drogas que existirem da maneira que elas existirem, né? Então, quanto mais informação as pessoas tiverem, muito melhor, né? Dito isso, o que é o prensado? O prensado é um quadradinho de maconha que ele... Lembra quando a gente falou do fruto, né? Lá no começo? Então,
se você pega ali, aqui atrás, né? Tá aqui assim, ó, se você pega aqui uma planta e corta, e tem pouco cuidado com ela e tal, e aí você deixa ela secando ali com mais folhas e tudo mais, depois os caras pegam e colocam numa prensona gigante, isso é o prensado, né? Então, ele não tá tão distante quanto as pessoas pensam. Ele é tecnicamente o mesmo produto, só que ele está manipulado de uma maneira muito ruim. E aí, obviamente, sem condições de higiene, com agrotóxicos sem nenhuma regulamentação, o fato dele ficar assim, todo prensado, vai fazer com que a umidade faça um efeito ali, pode gerar mofo, ele gera amônia, né? Esse cheiro característico, assim, quando fica muito ruim, é porque ele gerou amônia, né? Então, assim, supondo que a pessoa seja doida o suficiente, ou não sei o que lá, tal, existem milhões de coisas e tal, e eu também, quem sou eu para julgar, ó, Breno? Eu, ao longo da minha trajetória e para aprender principalmente, a gente não tem acesso, né, cara? A gente não planta e tudo mais e tal. E aí, nesse caminho da redução de danos, o que se recomenda é que a pessoa, no mínimo, lave esse fumo bem lavadinho, deixa num banho com bicarbonato de sódio e tudo mais, né? Quando faz isso, inclusive é super mágico, assim, quando as pessoas fazem isso, porque o negócio dissolve, ele se separa e a pessoa volta a ver o formato original e fica super chocada, fala, nossa, é assim o bagulho e tal, até parece com o negócio que tá ali na revista e tal, sabe? Tipo, porque tem esse formato original. Mas quando a pessoa pega e faz isso, ou se ela tem a sorte de cultivar, ou se ela está num país legalizado e tudo mais, né, se ela tem acesso a produtos de melhor qualidade, existem muitas maneiras de consumir. Você pode consumir direto o bud, não tem problema nenhum, mas assim, as maneiras mais clássicas que tornam mais versáteis são fazer uma infusão na gordura, né? Então é aí que tem a famosa manteiga de maconha, o azeite de maconha, você pode infusionar em óleo de coco, em leite de coco, em leite, enfim, qualquer base que tenha gordura é passível de receber os canabinoides, né? E aí, como essa manteiga, por exemplo, com esse azeite e tudo mais, que a grossa maioria das receitas do Cozinha 420 são feitas. Entendi. Como é que tem sido a reação do público à culinária canábica e à cozinha 420? Há medo e preconceito? Ou você acha que tem ajudado a incrementar o debate sobre a legalização da maconha? Cara, essa é uma pergunta que eu vou responder sem modéstia, tá? Porque eu acho que, pô, é legal, velho, faz bem. Claro que tem um monte de gente escrota. Tem gente escrota, tem gente idiota. Vamos começar pelos idiotas para depois ir pro legal, né? Os idiotas, eles vão assim, os caras, eles vão nas redes assim, eles marcam a @ da polícia. Eu dou muita risada que isso acontece. O cara marca a @ da Polícia Federal, fala aqui, ó, pã, fortalecendo o tráfico, não sei o que lá, bababá e tal. Xinga, fala, meu, você tá destruindo a vida de família, não sei o que lá, papapá, papapá. Tem esse tipo de ódio, tem esse tipo de gente, tem. Agora, o que que acontece, cara? Óbvio também que tem a molecada que quer ficar doidona. A molecada que quer ficar doidona, às vezes manda os comentários do tipo, não quero saber, velho. Tipo, só quero fazer um brigadeiro, pelo amor de Deus, tá ligado? Mas aí ele é torturado com 10 minutinhos de ciências e tal, né? Só que assim, dentro disso tudo, o que é um número muito maior e é muito bonito, velho, são as pessoas que, velho, vêm com relatos assim. Puta, é muito variado e muito maluco, assim. Tem gente que fez um azeite no interior da puta que eu pariu, deu pra avó com Alzheimer e aí manda um texto desse tamanho falando, pô, minha avó não sabia quem era ninguém e agora ela anda, faz não sei o que lá e papapá, obrigado e tal. E, pô, não tem como não chorar, cara. Você chora real, porque tem algumas histórias que são sinistras, assim, tipo de tremor involuntário, convulsão, depressão, dor de cabeça. Teve uma moça que me mandou uma mensagem falando que com mais de 30 anos, por conta do azeite, ela conseguiu ter a primeira relação sexual dela, tá ligado? Tipo, porque ela tem endometriose, se não me engano, e aí
questão do relaxamento, né, do alívio da dor e tudo mais, ela conseguiu ter uma relação sem dor, tá ligado? E, pô, velho, quando eu recebi essa mensagem, eu chorei que nem criança, velho, sério, é muito bonito. Então, pô, vale a pena demais. Caio, a gente está chegando aqui ao final da entrevista. Eu vou te fazer as perguntas ping-pong que a gente sempre reserva para este momento. Bora lá. Prato imperdível. Sushi. Sushi canábico ou sushi sem ser canábico? Ah, todos. Primeiro canábico, né? E depois sem ser canábico, porque quando começa o... Ah, isso é bom, é uma boa deixa para dar essa diquinha para as pessoas, tá, gente? Sempre tenha 2 comidas, uma careta e a outra canábica. Por quê? Porque você vai ficar de larica. E aí, na hora que a larica vier, cara, e você olhar para uma forma de brownie linda, você pode ter a tentação de comer e entrar no mito de Sísifo da culinária canábica. Sabe, que você come e fica com larica, come e fica com larica, come e fica com larica, até que o cara desmaia. Cerveja, cachaça ou vinho? Vinho. Esporte favorito? Futebol, com certeza. Time de futebol? São Paulo Futebol Clube, maravilhoso, tricolor. Estamos voltando. Passatempo? Cara, tenho vários, mas meu passatempo predileto, acho que o mais zen é jardinagem. Faço karatê também, gosto, mas jardinagem é... Não é essa, tá? Muito jardinagem bom. Legal, produção. Jardinagem legal, gente. Aqui tem manjericão, tomate, pimenta, por enquanto só isso. Vamos botar o nosso entrevistado na cadeia, fazendo livro inesquecível. Memórias Póstumas de Brás Cubas, cara. Foi o livro que mudou minha vida, com certeza. Curiosamente, só depois... Cara, eu quando era moleque, era meio deslocado, assim, sabe? Eu gostava de ler. Quando chegavam os livros do ano, eu lia. E aí, os moleques ficavam chocados, sabe? Falavam assim, meu, por que você leu todos os... Eu falava, porque é legal, caralho. E dentre esses, claro, alguns eram chato pra caralho, sei lá, Amor de Perdição, meu Deus, o pior livro que existe no mundo. Mas, não, deve ter algum valor, mas é difícil, né? Agora, o Memórias Póstumas me tocou desde criança, assim, e pela ironia, né, pela sagacidade e tal, pela situação ali. Mas eu tenho uma outra característica, assim, que eu acho que pode agradar os maconheiros aí que estão vendo, e que, por causa do TDAH e tal, eu fui descobrir depois que, assim, a estrutura, os capítulos curtos, nossa, ótimo para quem tem problema de foco, cara, porque você lê ali um capítulo, dá uma descansada, faz alguma coisinha, tá ligado? Depois lê um outro, 3 páginas. Nossa, eu lia Memórias Póstumas em 2, 3 dias, porque eu via sempre nessa estrutura e quando eu via Pluff, devorou. E aí, nossa, amo. Tem uma edição clássica com as ilustrações do Cândido Portinari, que é linda. Linda. Música preferida? Música preferida, nossa, essa foi tão difícil de uma só, né? Eu escolhi uma que chama Orra, do Emicida. E ela tem alguns os, né? Eu não sei quantos, mas ela é Orra. E, cara, essa música, ela tá no final de um álbum do Emicida, é a última música do disco, e, puta, ela é muito autobiográfica e muito bonita, muito pesada. Recomendo para todo mundo. Filme marcante? O Poderoso Chefão 2. O 2? Não, por quê, né? As pessoas não gostam tanto do 2, mas eu acho o 2... As pessoas costumam preferir o 1 e o 3. O 3 eu não entendo. Acho errado, tenho preconceito com a pessoa que fala o 3. O 1 eu entendo, muito, muito importante, mas o 2 é a ascensão do Michael, que para mim é o grande personagem do Poderoso Chefão, né? Então, putz, nossa, o 2 eu já assisti até cansar, cara, quando ele joga o menino, o irmão dele do barco, meu Deus do céu, pra mim é o Fred, exatamente. Ídolo político. Perico. Ídolo político, muito bom, pô, escolhi o Ho Chi Minh, cara. O Ho Chi Minh. Não vai me dizer que o Ho Chi Minh era maconheiro. Cara, vou te falar uma coisa, nem de longe eu posso afirmar que o Ho Chi Minh era maconheiro. Por quê? Porque não tem nenhum dado que diga a respeito a isso. Tem uma foto muito legal que circulou do Ho Chi Minh fumando um cigarrinho de palha que tem bem cara de baseado. Mas, assim,
Tem algumas coisas que eu gosto do Ho Chi Minh. Uma delas é que ele foi cozinheiro, né? Claro. Ele, uma parte da trajetória da vida dele, foi cozinheiro. E a outra é que, porra, ele não viu, né? Ele morreu antes, mas o cara expulsou os Yankees da parada, né? Pelo amor de Deus. Não, ninguém é tão foda que nem esse maluco. Só que tem uma coisa interessante que é a seguinte: a maconha nasceu no Sudeste Asiático, né? E, cara, quem fez o Oriente ter uma relação mais traumática com as drogas foi o Ocidente, né? Tipo, uma guerra do ópio, os caralho e tal, que eles trouxeram essas imagens, e depois veio os Estados Unidos, proibição e bababá. Mas, assim, eu nunca fui pro Vietnã, tenho muito esse sonho. Pessoas com quem eu conversei dizem que, assim, Vietnã, Nepal, Laos, Camboja, são lugares onde você encontra muita maconha selvagem. Tipo, nos lugares de interior e tudo mais e tal. Então, eu quero crer que Ho Chi Minh fumou um em algum momento da sua vida. Evento histórico do qual gostaria de ter participado? Woodstock, é verdade, com certeza. Pô, imagina, cara. Caio, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub-40. Eu tenho certeza que nossos internautas e nossas internautas aproveitaram muito, se divertiram um bocado nessa hora de conversa. Muito obrigado. Imagina, Breno, eu agradeço demais o convite, a coragem de abrir espaço para um tema desse e tudo mais. É muito legal, ajuda a furar a bolha. Muito obrigado, sempre que precisar, estamos aí. Obrigado, Caio.